Nós já temos ali o título da mensagem. Vamos repetir junto ali qual é o título da mensagem? Jesus, a fonte da água viva. Eu quero que você abra a Bíblia no texto que está exposto ali. João 4, 5 a 18. Isso mesmo. Vamos fazer inicialmente a leitura desses versículos. Nós podemos ir mais além também. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim, você acompanha aí. Fala assim, ó, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso é, porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Só até aí. Agradecemos a Deus, irmãos, pela palavra de Deus, que ela é muitíssimo rica. Ela é riquíssima. E eu tenho certeza que quando eu citei esse texto que vocês viram ali, com certeza vocês já falaram assim, ou imaginaram, sim, é o texto da mulher samaritana. Com certeza nós cristãos já lemos várias vezes esse texto, e eu quero falar para vocês que a palavra de Deus, sendo rica, ela tem todos os dias o poder de distribuir e nunca se esgotar essa fonte. Você quer uma prova disso? Os evangelhos citam várias passagens e cada um cita de uma forma, cada pregador prega de uma maneira e nós, com os nossos corações receptivos, temos ali o poder de captar o que Deus quer falar conosco através de um texto. Então eu quero só que você olhe para essa mensagem e coloque Jesus no centro. É bem verdade que essa mensagem é um diálogo entre Jesus e uma mulher. Tanto é que a Escritura diz que é uma mulher samaritana. Essa mulher não é nem citado o nome dela. Eu quero que você olhe para Jesus neste momento que nós vamos falar sobre esse tema, a fonte da água da viva, a fonte da água viva que é Jesus. Eu quero que você olhe com carinho para Jesus, tá? Nós lemos o texto até o versículo 18. E falando de água, o que é essa água viva? Eu quero deixar uma explicação assim para vocês entenderem o contexto. Água viva, o que é água viva? A definição para essa água viva do contexto, nós podemos definir como uma água corrente, um rio que flui. O que não é água viva então, Daniel?
uma água parada. Uma lagoa, por exemplo, ela não é uma água viva. Uma lagoa, ela pode secar, ela não se renova. Já um rio que tem suas fontes, a todo tempo ela se renova, ela flui. E essa fonte de água viva que jorra, que corre, dá sentido de purificação. Ela nos remete a lembrar de lavagem. Alguém disse que a gente não toca na mesma água por 2 vezes, né? Porque ela flui, ela corre. E assim, essa definição para nós de fonte de água viva, tá? No mundo atualmente, quando falamos em água, nós lembramos que é um recurso mineral já bem escasso. Essas fontes de água que ainda existem, nós vemos um esforço muito grande para a preservação da água, porque ela simboliza vida por onde passa. Nós vimos recentemente o esforço para fazer a transposição do Rio São Francisco, essa tão falada obra, que não vem nem questionar o porquê não se conclui, mas, assim, tentando levar água para produzir vida, né? E os recursos naturais, as reservas, vão cada vez diminuindo mais, e nós vamos ficando sem essas fontes de água, né? E nesse contexto, Jesus soube bem aproveitar a questão da água, da fonte da água viva, para ensinar, para chegar num diálogo e começar um encontro. Começar o encontro com vamos ter que passar para mim. Tem hora que falha aqui. Começar o encontro que nós vemos com a mulher, essa mulher citada que nós falamos. No versículo, eu quero que você acompanhe o texto bíblico, o versículo 5 a 7, para ver o que a palavra de Deus fala. No versículo 5 até o 7, fala assim, ó: chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe a Jesus: dá-me de beber. Isso, até o 7. Jesus tinha acabado de deixar a Judéia. Ali ele seguia para a Galiléia, né? Ele precisava chegar no seu destino e ele precisava atravessar a província de Samaria. Veja bem, por que era necessário? Nós entendemos assim, vemos que no texto, ele diz assim, que ele chegou até a cidade de Sicar, né? Então era necessário atravessar a província de Samaria, embora os judeus tivessem outras rotas, e eles preferiam fazer até o caminho mais difícil, né, do que passar por Samaria. Veja só uma inimizade entre dois povos, judeus versus samaritano. Sabe o que é você evitar um trajeto, cortar a volta? Alguém aqui já fez isso? Passar pelo outro quarteirão para não passar em frente da casa de alguém, por algum motivo ou outro? Então é isso que estava acontecendo aqui. Os judeus preferiam fazer até o caminho mais longo para não passar por essa rota. E ali, nós vemos que Jesus, obedecendo a um compromisso celestial, mudando de rota, ele procura chegar até a esse poço, perto da cidade de Sicar. Ali estava esse poço, onde ele marcou um encontro com aquela mulher. Podemos imaginar ali aquela mulher caminhando com seu cântaro, chegando até a fonte, né? E tendo um encontro com alguém que iria mudar a sua história. Muitas vezes é bem verdade que a agenda celestial, ela muda e faz até o caminho mais difícil
para atender alguém que está sedento de matar a sua sede. Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 7 a 9 ainda, repetindo o versículo 7, fala assim, ó, só para a gente entender. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me beber. 8, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? E conclui o versículo dizendo assim, porque os judeus não se davam com o samaritano. Então nós vamos ver aí uma quebra de preconceito. O que está acontecendo aí? Nesse momento que a mulher chega para tirar água, né, Jesus inicia um diálogo. É Jesus que inicia. A mulher chega para tirar água e Jesus fala assim. Jesus pede água para beber. E o que acontece? Ela se espanta com a atitude de Jesus e pergunta, né? Como pode tu, sendo judeu, me pedir água? Né? Naquele momento ali, quando Jesus inicia o diálogo, quebra ali a barreira religiosa, quebra a barreira do preconceito de homem não conversar com a mulher. Jesus ali dá um exemplo de valorização, inclusão da mulher, né? Por quê? Porque o diálogo tinha um propósito especial na vida daquela mulher, né? Só pelo simples fato de Jesus pedir água àquela mulher, já era uma quebra de preconceito, um início de conversa, né? Porém, Jesus sabia ali que um diálogo ali era muito proposital, era um meio de começar ali, mostrando ali que poderia haver grandes transformações na vida de uma pessoa. Na verdade é o seguinte, quebrando a barreira da evangelização, quantas vezes nós perdemos oportunidade, quantas vezes nós perdemos o momento exato de falar de Jesus para a pessoa. Depois, quando você chega em casa, você se arrepende e fala assim, poxa, por que eu não falei? Eu tive a oportunidade. Eu acho que alguém já se sentiu assim, ter passado por uma pessoa e percebido uma carência na pessoa e você ir embora sem falar de Jesus. Quando chega na sua casa, você fala assim, podia ter sido diferente, né? Na fila do banco, não sei, ou numa conversa informal que você tem com alguém, tratando de um outro assunto, talvez seja a hora de você iniciar um diálogo, falar de Jesus para essa pessoa, né? Assim como aconteceu. Seguindo a história, versículo 10. Versículo 10, acompanha comigo. O que fala no versículo 10? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-de de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. Jesus entra na questão da água, a água viva, quando Jesus fala assim, se tu conhecesses o dom de Deus, qual é o dom de Deus? O dom gratuito de Deus para nós? Salvação. Se tu conhecesses o dom de Deus e soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria da água viva. Jesus usa a metáfora da água numa terra quente, onde a água é uma preciosidade necessária para a vida. Ela é usada como comparação, salvação. De longe, na verdade é o seguinte, ao meio-dia essa mulher buscava água para beber, para saciar a sua sede. Assim também acontece. Acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes nós sentimos sede de algo? Eu pergunto para você, você tem sede de quê? Qual que é a sua sede? Qual que é o seu objetivo na vida? Ninguém caminha a léu. Todos nós temos um propósito na vida.
Será que você está conseguindo ser saciado dessa sede que você tem dentro do seu coração? Eu pergunto para você, isso também acontece com nós no nosso âmbito terreno, irmãos. Muitas vezes, no qual nós investimos muito, procurando saciar sedes, quando muitas vezes nós saciamos e nós voltamos a ter sede novamente, porque nós investimos toda a nossa vida e no final muitas vezes é vão certos investimentos, sentimos sede novamente, mas só Jesus tem capacidade para matar essa sede da água da vida. Continuando no versículo 14, fonte de vida eterna. Vamos acompanhar. Versículo 14 fala assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus está falando agora da água que mata a sede espiritual. Sabe aquele vazio que existe dentro de nós? Precisamos dessa água para preencher, para matar a nossa sede. Jesus ali demonstra que é uma fonte inesgotável, onde diariamente todos nós cristãos podemos saciar a nossa sede. Quando levantamos de manhã, que começamos o nosso dia, começamos a nossa atividade, logo o nosso corpo reage. O que acontece? Sentimos sede. Ainda mais num calor como esse de Rondonópolis, Cuiabá, são consideradas umas cidades quentes. Eu, por exemplo, quando chego no trabalho, tomo água toda hora. Por quê? Porque é a sede. A exemplo disso, também nós sentimos uma sede de vida eterna. Quando Jesus fala que aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele fala de saciedade, falando de coisas espirituais. Nesse momento, Jesus ofereceu para a mulher isso. E a mulher não conhecia o dom de Deus. Jesus era fonte de água viva. Ali na fonte de Jacó, a verdade é que ela precisava de balde, precisava de corda para retirar água. E nós temos uma fonte inesgotável, que é Jesus, que nos dá de graça. Ele nos oferece gratuitamente. É o texto que está lá em Apocalipse 22:17. Vamos ler junto esse versículo? Ele fala assim, ó: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Ele está cobrando alguma coisa, irmãos? Pela água da vida? Não. Quem quiser, beba de graça, da fonte da água da vida. Já agora no versículo 16, eu quero caminhar um pouquinho, a 19, nós vimos que até aí a conversa estava sobre água, falando de água viva, oferecendo, falando sobre a fonte que jorra. Já no versículo 16 a 19, vamos ver o que diz? No versículo 16 a 19, disse assim, ó: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. O que é que está acontecendo, irmãos? Agora a conversa parece até não ter sentido, parece sair fora do assunto. Até agora nós estávamos falando de fonte de vida, falando de água, e de repente Jesus confronta aquela mulher e diz assim, ó, Jesus, quando fala de água, logo Jesus fala assim, ó, vai, chama teu marido e vem cá.
quando a mulher pede da fonte da água da vida, Jesus fala assim: vai lá, chama teu marido e vem cá. Parece até estar fora do contexto, né? O que está acontecendo? Jesus não frustra o pedido da mulher, ele pretende até atender esse pedido, mas, contudo, ele começa com a revelação implacável, confrontando um pecado escondido. Ele começa com essa revelação: antes de beber da água da vida, aquela mulher precisava praticar a verdade. É por isso que Jesus dá uma resposta até que parece não fazer sentido, está fora do contexto. Vai chamar o teu marido e vem cá. Essa foi a fala de Jesus, porque sua vida, a vida dessa mulher pecadora, Jesus conhecia bem. E é o que ela respondeu: não tenho marido. Porque sua vida, na verdade, era um emaranhado de adultério, era pecado. Já havia vários divórcios. E ainda esse seu marido diz que não era seu. Tá? E nesse confronto que nós vemos, ali confrontando o pecado, nós vamos ver lá no verso 20 a 24, que a conversa muda de rumo. Talvez a mulher foge um pouco daquela situação quando Jesus confronta o seu pecado. E ela disse assim, para Jesus, no verso 20 até o 24. Veja só o rumo da conversa. Obrigado. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí surge uma dúvida. Quanto ao lugar de adoração, essa mulher fala assim: nossos pais adoravam neste monte. Por que nesse monte? Eles tinham consagrado um monte, os samaritanos, tinham consagrado um monte para adoração a Deus, enquanto os judeus adoravam no templo em Jerusalém. Então tinha essa diferença. Agora ela lança essa questão, e pergunta quanto ao lugar de adoração. Jesus responde à dúvida dessa mulher, e quanto ao lugar da verdadeira adoração, ele explica: não é no monte, em Samaria, muito menos nos templos de Jerusalém, porque Deus é espírito, e ele deve ser adorado em todo o tempo, independente do lugar, assim como todo cristão é um templo vivo de adoração a Deus. Então está bem explicada a questão, essa dúvida de qual o melhor lugar, qual o lugar santo para adoração, prestar o seu culto. Nós reunimos nesse templo aqui e adoramos ao Senhor. Mas a partir que nós saímos para as nossas casas, aqui é apenas um templo. E onde nós podemos adorar a Deus? Na nossa casa, no nosso trabalho. Quantas pessoas têm o privilégio de trabalhar durante o dia, fazendo as suas orações? O seu trabalho permite que tenha momentos de adoração a Deus. É pecado? Não. Você pode fazer a sua adoração a Deus em casa. A senhora, quando está ali fazendo a refeição, fazendo o almoço, esperando o marido chegar, esperando os filhos chegarem. Muitas vezes liga o seu rádio lá, sintoniza numa rádio evangélica, começa a ouvir uma oração, um cântico. É o lugar, irmãos. É o lugar de adoração. E Deus merece ser adorado em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Eu já estou indo para o final, não vou prolongar muito. Então Jesus dá essa aula da verdadeira adoração. Quanto à dúvida da mulher, fica bem claro. Deus é espírito e deve ser adorado em todo o tempo,
em qualquer lugar. Continuando, o versículo 28 a 30, excluída a missionária. Já estamos concluindo, vamos ver o que fala o versículo 28 a 30. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O resultado do encontro de Jesus com a mulher samaritana não podia ser menos excelente. Esse é o resultado do encontro com Jesus. Uma mulher que se encontra com Jesus para retirar água no poço e tem a sua vida mudada. A pecadora tornou-se missionária, extremamente feliz, deixou seu cântaro, correu para anunciar à cidade sua grande descoberta. Chamando, venha, vamos ver. Ele falou tudo sobre a minha pessoa. O Messias chegou. Isso é que a mulher anunciou. A mulher despertou o interesse dos seus concidadãos de tal modo que conseguiu levá-los a Jesus. O que é isso? Testemunho. Nós não podemos deixar de testemunhar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que teve a sua vida transformada? Quantas pessoas contam o seu testemunho e conseguem levar várias pessoas a Cristo, assim como essa mulher? Por que nós vamos ficar calados? Devemos contar. Talvez você não tenha oportunidade de vir aqui à frente e dar um testemunho, mas você pode ser esse testemunho vivo todos os dias, onde você está plantado, com seus amigos, no meio das pessoas que você convive. Você pode testificar todos os dias o que Jesus fez na sua vida. Eu já quero ir para o final. Quero dizer o seguinte, fazer um breve relato do acontecimento que nós vimos aqui, de Jesus com essa mulher, iniciando o propósito de um diálogo, ali, só os dois. Vocês perceberam que tudo é providência de Deus? Quando diz que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. É proposital, irmão, esse encontro, para Jesus se manifestar ali, a salvação para aquela mulher. E olhando, fazendo uma análise dos métodos que Jesus utilizou, é interessante. Primeiro, nós vimos que Jesus transpôs barreira para ensinar, né? Jesus mudou rota. Isso é um exemplo para nós. Muitas vezes, muitos se cansam, às vezes pelo caminho, dizem assim, olha, não está dando certo. Eu prego para as pessoas, eu falo de Jesus e as pessoas não ouvem, não aceitam. Precisamos mudar de rota. Jesus mudou de rota para fazer esse encontro com a mulher samaritana. Havia ali poucas perspectivas, talvez, de converter aquela mulher. Mas, visto que parecia ali tanto consternada, né, de ter que pedir água para beber, e Jesus, em segundo lugar, arrumou uma oportunidade, né? Ele desviou aquela conversa, que estava falando sobre água. De repente, é aquilo que nós falamos agorinha, a conversa muda, já começa a tocar naquilo que estava escondido na vida da pessoa. Quando a conversa da água da vida ali, que ele podia oferecer, estava indo para um caminho, ele muda a rota e confronta o pecado da mulher, aponta o que precisava mudar na vida daquela mulher. Isso é o que Jesus faz nas nossas vidas todos os dias, tocando no nosso coração, dizendo o que precisa ser mudado. Quantas vezes nós insistimos e resistimos a essa mudança? Até ouvimos, mas eu já estou careca de ouvir. Isso é a grande verdade.
e ali vai ouvindo, ouvindo, e não tem mudança. Então, isso que acontece muitas vezes. Terceiro, né? Em terceiro lugar, Jesus convenceu-a do pecado, né? Quando ela pedia ali água viva, Jesus atendeu o seu pedido, gerando nela sede, expôs o seu pecado para que ela desejasse salvação. É isso. Quando nós conhecemos o nosso pecado, quando Jesus aponta para nós, onde está aquele pecado escondido? Você fala assim para mim agora, Daniel, mas eu não tenho pecado escondido. Cuidado. Só de você dizer que não tem, talvez você esteja pecando. Pode ser que existe uma área da sua vida que existe até no seu inconsciente, que precisa vir à tona. E a palavra de Deus nos confronta muitas vezes. A palavra de Deus tem esse poder. Muitas vezes numa mensagem. Eu não sei como Jesus vai apontar e indicar na sua vida o que você tem que mudar. Eu não sei. Pode ser ouvindo essa palavra, pode ser na conversa com alguém, pode ser até mesmo num cântico que você esteja ouvindo. Eu não sei. Deus tem seus meios, Jesus tem os seus meios de confrontar os nossos pecados. E eu digo com certeza, quando você se sentir confrontado, não perca tempo. Faça como a mulher, dá-me dessa água, dá-me a libertação desse mal que tanto me incomoda. Eu tenho sede. Diz para Jesus assim, eu tenho sede de beber dessa água. Eu quero beber dessa água. Amém?